Boa noite, pessoal. Daqui a pouco a gente vai iniciar. Esperar dar o horário certinho, falta pouco tempo. Eu queria saber se tá dando para me ouvir, para me ver bem. Tá tudo ok? Se tiver como comentar, por favor, para eu saber. Algum problema que tiver, é só me avisar, só comentar. Tudo certo, né? Certo. Imagem boa, som também. Certinho. Bem, a gente já vai iniciando, né? Falando. Hoje a gente está aqui para mais uma semana Allan Kardec, né? 11ª semana Allan Kardec de Inhumas. É um prazer a todos. Muito boa noite. Meu nome é Marilu, para quem não me conhece. Eu sou trabalhadora da casa Grêmio Espírita Allan Kardec, também daqui de Inhumas. E vou estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho, né? Falando sobre a doutrina e com o tema Espiritismo, Aliança da Ciência e Religião. E a gente vai então falar sobre esse tema hoje. Qualquer probleminha que tiver, imagem cortando ou som ruim, vocês podem deixar nos comentários para mim, por favor, que eu vou tentar ajeitar aqui, tá bom? Aqui para mim já deu 7h30, então eu vou fazer a prece para a gente iniciar os trabalhos pontualmente e depois a gente começa a nossa explanação da noite. Então eu convido a todos para agora concentrar, né, acalmar os seus pensamentos, levar o pensamento a Deus, agradecer a Ele por mais uma noite, agradecer a oportunidade do estudo e do trabalho, mais essa semana, de poder testar novas ferramentas e ainda assim poder falar da doutrina de Jesus, do Evangelho, falar de Deus, do seu infinito amor por cada um de nós que somos os seus filhos. Que a espiritualidade amiga possa nos iluminar, a todos que estão vendo, que possam trazer paz e luz à nossa casa, aos nossos lares, nos protegendo hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória infinita para todos sempre. Que assim seja. Bom, então, isso. Iniciando hoje a nossa reunião, foi dado o tema para a gente estar falando hoje sobre Espiritismo, uma aliança entre ciência e religião. E é importante, então, a gente falar sobre isso, né, e compreender esse aspecto mais amplo que a doutrina tem, que é, além da religião, uma ciência e uma filosofia, né? Tanto que esse é um dos aspectos da doutrina. A gente costuma dizer que a doutrina ela tem um tríplice aspecto, né? Que é a ciência, a filosofia e a religião. Então, a doutrina espírita ela tem esses 3 pilares e ela se embasa neles para poder explicar, né, as coisas sobre a vida material e também a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, todos nós sabemos que aqui, esse momento na Terra, é apenas uma passagem, né? E nós precisamos da ciência para conviver
nesse tempo que nós estamos aqui, porque ela traz inegáveis avanços que contribuem para a nossa vida, para a nossa saúde, enfim, tudo. Só que ao mesmo tempo nós temos a vida espiritual, ou seja, aquela que nos proporciona uma verdadeira vida, né? Ou seja, aquilo que nós fazemos aqui, as escolhas que nós fazemos, as atitudes que nós temos, são as que nos destinarão ao verdadeiro lugar, à verdadeira morada, que é a vida espiritual, né? Então, a gente, quando começa a falar disso, a gente vai buscar sobre a aliança da ciência e da religião no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele está lá no capítulo 1º, que ele está intitulado em Não Vim Destruir a Lei. Então, lá ele fala de Moisés, fala de Jesus, fala do Espiritismo, fala de mais algumas coisas, como a apresentação da obra, e ele apresenta também lá as 3 revelações da doutrina espírita, que vem na figura de Moisés, na figura de Jesus e também na figura de Kardec trazendo o Espiritismo. Então, é um capítulo muito rico que também vem falar sobre a aliança da ciência e da religião. E ele cita um pouco do porquê que ambas, ciência e religião, costumam andar separadas, sendo que elas poderiam andar juntas, né? Então a gente vai parar para analisar e às vezes em até diálogos que a gente tem com as pessoas, parece assim ser algo muito discrepante. São 2 coisas que não podem se unir, né? Porque a ciência é materialista demais e a religião, ela é utópica demais. Então, a doutrina espírita vem na contramão disso tudo provar que essas 2 vertentes podem sim andar juntas. E elas devem andar juntas, porque andando juntas, elas trazem enormes benefícios para nós que vivemos aqui na Terra, né? Então, todos nós sabemos dos avanços que existem, que são históricos e que antigamente não tinha sentido nenhum para as pessoas que viviam naquela época. E hoje, para nós que estamos aqui vivendo no século XXI, com tanta tecnologia, com tanta revolução, faz todo sentido, né? Por exemplo, a gente pega Galileu Galilei, que falava sobre a questão do heliocentrismo. Ele acreditava que o Sol era o centro do universo. Tudo, então, girava em torno dele. Só que isso que ele defendia batia contra aquilo que a igreja, a Santa Igreja na época, falava, que era o que estava escrito nas escrituras sagradas. Ou seja, que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. Então, como ele passou a falar muito disso e a dispersar suas ideias, aquilo foi causando um certo tumulto e não foi bem visto pela igreja. O que a igreja fez? Chamou ele para que ele fosse, então, negar tudo o que ele havia dito, senão ele seria preso naquele período da Inquisição, né, um período obscuro, e ele sofreria as consequências da fala dele. Então ele foi convidado e tanto que ele fez, só que contra sua vontade, sabendo que não era daquele jeito. Mas naquele momento era conveniente que fosse assim. A Terra girava, a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno dela. Mas cientificamente ele sabia que era o contrário. Hoje a gente vai estudar isso, uma pessoa, uma criança estuda isso na escola e ele aprende que realmente o Sol ele é o centro do universo, as coisas giram em torno dele, funcionam em torno dele, a teoria do heliocentrismo, que a gente aprende. E isso hoje é muito óbvio, mas parece loucura pensar que naquela época um cientista, vamos dizer assim, teve que negar essa sua fala para que a igreja pudesse ficar confortável na mensagem que ela trazia aos seus fiéis, porque aquilo poderia causar um certo rebuliço e ir contra aquilo que eles tanto pregavam dentro da igreja, né? Então, a ciência, ela caminha muito separada da religião e em alguns pontos isso prejudica tanto a ciência como prejudica também a religião, porque uma depende das outras, né? Então não tem como eu falar de espiritismo, falar da doutrina espírita e ver somente o lado científico dela e não tem como também eu ver somente o lado religioso, o lado filosófico dela, porque a ciência ela trata das leis da natureza. E as leis da natureza, elas advêm de Deus. E como Deus ele é imutável, ele é perfeito, ele criou e continua criando, não tem sentido eu ir contra algo que estuda a sua criação, ou seja, que estuda a sua natureza, aquilo que ele cria. Então, tudo segue uma lógica, né? Um tempo certo para acontecer. Cada descoberta, cada revolução científica, tudo acontece num certo momento, trazendo o progresso. E é importante a gente lembrar, porque essas coisas que acontecem aqui na Terra, elas já aconteceram há muito, muito tempo lá no plano espiritual.
Então, elas estão chegando aqui para a gente bem depois, porque o que existe aqui já existe lá há muito mais tempo, né? Então, a gente para pensar desse lado e vê que o que comandou muito essa discrepância, essa briga entre religião e ciência, foi o egoísmo, né? Tanto da ciência como da religião, porque a religião também cometeu os seus erros e as pessoas que propagam a fé muitas vezes se equivocaram, né? Então, muitas vezes a gente é até radical e vai falar mal de alguma religião, não só o espiritismo, mas qualquer outra, e nós esquecemos que não é o todo que é ruim, né? Não é o todo que tem defeito. Então, não é o catolicismo, não é o espiritismo, não é a religião protestante, são as pessoas que propagam essa fé, que cometem equívocos e que fazem com que ela tenha uma imagem deturpada, né? Até no Evangelho segundo o Espiritismo está isso, que os erros que se enraizaram no Espiritismo são de origem humana, né? Então, os espíritos trouxeram tudo bonitinho, tudo pronto, ali explicado. Fica ao nosso dever, ao nosso critério, estudar, interpretar. Por isso que aí entra a importância do estudo, né? Então, quando a gente recomenda para as pessoas uma obra, até um romance que seja, a gente geralmente recomenda o estudo, né? Uma leitura mais atenta, buscar aprofundar e saber o que tem por trás de tudo aquilo, principalmente quando a gente fala, por exemplo, das obras básicas da doutrina espírita, né? Que ali vai formar uma base muito forte para que a gente possa ir a outras leituras, talvez mais complexas, e ter uma boa bagagem para discernir o certo e discernir o errado, né? Então, eu gostaria de ler aqui um item do livro A Gênese, que fala muito sobre essa questão da ciência com a religião. E no capítulo 1, no item 16, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: do mesmo modo que a ciência, propriamente dita, tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objetivo especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, o princípio espiritual é uma força da natureza, que rege incessantemente sobre o princípio material, o corpo, e reciprocamente, disso resulta que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento de outro. O espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência, sem o espiritismo, se encontra na impossibilidade de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. O espiritismo, sem a ciência, faltaria-lhe apoio e controle. O estudo das leis da matéria deveria preceder ao da espiritualidade, porque é a matéria que fere primeiramente os sentidos. O espiritismo, vindo antes das descobertas científicas, teria sido obra abortada. Não teria dado certo. Como tudo o que vem antes do seu tempo. Então, eu achei muito interessante essa leitura aqui do livro A Gênese, porque ele vem nos falar que veio na hora certa a doutrina espírita e foi necessário que a ciência, nas suas diversas áreas, matemática, química, física, história, geografia, filosofia, sociologia, enfim, tantas matérias, assim vamos dizer, que viessem, construíssem todo o mundo, dessem explicações para muitas coisas, para que depois o espiritismo viesse. Ou seja, a ciência formou a base para que a doutrina espírita se instalasse, né? Então nós vamos saber e perceber isso nos estudos de Kardec, quando ele começa a ter contato com esse mundo, né? Quando ele começa a codificar na questão das mesas girantes, quando ele vai atrás, quando ele não acredita ainda, né? Quando ele acha que tudo aquilo são truques, são efeitos, é alguma coisa ali que está influenciando. E estudando, ele consegue entender que tem algo a mais além da matéria, né? Então a gente tem, inclusive, essa obra, A Gênese, é uma obra magnífica que fala muito sobre isso e que vem trazer uma fé muito raciocinada para todos nós, né? E é importante nós nos atermos a isso dentro do espiritismo. A gente costuma falar muito de fé raciocinada dentro da doutrina espírita, mas muito mesmo. Só que nós esquecemos, às vezes, dentro das nossas casas, de explicar, de levar as pessoas a ter esse conhecimento, essa fé raciocinada, que é onde a gente tem um conhecimento, tem uma bagagem por meio do estudo,
né? Então, muitas vezes, eu já ouvi em casas que não era tão importante assim o estudo, porque se você não tem um bom coração, não adianta nada tanto estudo. E realmente está certo. Mas só que de maneira nenhuma nós devemos ser negligentes ao ponto de recomendar que o estudo não é tão importante, tão fundamental, principalmente numa religião como a doutrina espírita. Isso é um pré-requisito, eu diria, né? Então a gente tem sim que buscar estudar, buscar saber, ler essas obras teóricas, tudo isso que nos é apresentado e ao mesmo tempo abrandar e suavizar o nosso coração, né? Com tudo isso, ver o que nós podemos tirar de bom e também de ruim que nos serve de aprendizado de todas as situações que nós estamos vivendo. Então, hoje, nesse cenário atual que nós estamos agora, nessa situação de pandemia, né, algo tão grande que é essa questão do vírus que causa a doença, o Covid-19, é algo tão grande, tão complexo, que nós não conseguiríamos sobreviver muito tempo se nós não tivéssemos o auxílio da ciência ao nosso lado. Isso é algo inegável, entende? E é inegável, porque nós precisamos de uma ferramenta que vá atrás, que busque estudar, pesquisar, descobrir os mecanismos de reprodução da célula, descobrir como é que o vírus age, descobrir qual que é o ponto fraco desse vírus, quais são os sintomas, tentar desenvolver uma vacina para ele, e o que seria disso tudo sem a ciência? Será que somente a religião, a doutrina espírita conseguiria resolver essa situação de crise que o mundo está passando, que está marcando uma história? Então não tem como. Aí entra, igual a leitura falou, o espiritismo entrar junto com a ciência para atuar aí. O que acontece? O espiritismo nos ensina a ter uma fé tão raciocinada e tão coerente que nós não temos motivo, por exemplo, para nos cair em situação de pânico, vamos dizer assim, que a gente está vendo muitas pessoas hoje passar por isso, né? Então fica numa situação tão caótica que a gente começa a ver coisas muito desagradáveis acontecendo. Então o Espiritismo vem nos trazer a luz, dizer que tudo vai ficar bem, para que a gente acredite na ciência, para que a gente coloque todas as nossas esperanças nela, e ao mesmo tempo ela vem exercer o seu papel de consolador prometido, dito por Jesus, que foi: eu ficarei convosco até o fim dos tempos. A gente tem um amigo nosso lá na nossa casa, no Grêmio Allan Kardec, que ele vem de vez em quando fazer algumas palestras lá na nossa casa para nos ajudar, o Luiz Fernando. E esses dias a gente estava fazendo uma live com ele e ele falou uma coisa muito interessante, que é a respeito dessa situação que a gente está vivendo. Então ele estava falando que é como se Deus e Jesus estivesse enviando tanta oportunidade, tanto conhecimento para nós em forma de chuva, né? Então está caindo sobre nós. Até essa questão da crise mesmo. A gente pode tirar um aprendizado disso. E nós estamos parados com um copinho, recebendo toda essa água que está caindo. Ou seja, uma chuva grande que está caindo de aprendizado, nós estamos tendo somente um copinho pequeno para pegar todo esse aprendizado. Aí ele falou da questão da gente expandir. Por que a gente não abre esse copo e transforma ele numa piscina para agregar mais aprendizado, mais conhecimento, ter mais resignação, ressignificar as coisas, tentar fazer de um modo diferente, ver o que de bom nós podemos tirar disso, né? Então, aí entra a questão da doutrina espírita, sobre a fé raciocinada, que você tem tanto conhecimento que você estudou lá, que você consegue externar isso no seu coração, que é consolando aquele que precisa, tanto materialmente quanto moralmente. Porque nem todos precisam, né, do suporte material apenas. Nesse tempo que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas em situação de depressão, muitas pessoas com pensamentos suicidas, muitas pessoas com ansiedade, com várias coisas que destroem por dentro. Então, por que não consolar? Por que não levar esclarecimento desse modo? Então, a gente sai para evangelizar, né? E geralmente a gente pensa em evangelização só quando é a criança, mas o adulto também precisa ser evangelizado, né? A evangelização começa na criança para que os efeitos no adulto não sejam os piores, mas o adulto precisa ser evangelizado e é o coração mais difícil de ser evangelizado, porque é, na sua maioria das vezes, uma pessoa que já viveu muito, uma pessoa que já sofreu demais, uma pessoa que já está amargurada. Não são todos os casos, mas existem pessoas assim.
Então, essas pessoas precisam de um afago, precisam de uma palavra amiga que a doutrina espírita vem trazer. E muitas vezes, na maioria delas, a gente não precisa nem tocar em assunto de reencarnação, de lei de causa e efeito, ação e reação, não precisa falar nada disso. A gente apenas faz o nosso papel estando ali presente do lado da pessoa. Então, é muito importante a gente se ater a isso, a como unir esse lado da ciência e da religião e ver sensibilidade nos dois lados, né? É como se um completasse o outro realmente. A sensibilidade que a religião, a doutrina espírita tem, ela agrega na ciência. E os conhecimentos que a ciência tem são passados para a doutrina espírita para que ela tenha uma base ainda mais sólida e seja ainda mais confiável. Então, isso é muito interessante a gente parar para analisar esse ponto. E uma outra leitura que eu queria trazer como exemplo para nós é do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 1, como eu disse, no item 8. É um trechinho que fala assim: os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, não muda. Essas duas forças apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não lhes poderá opor a irresistível lógica dos fatos. Então vai chegar uma época que vai ser tão óbvio essa junção entre ciência e religião que opor-se a isso vai ser ir contra a lógica, né? Porque vai ser como que uma coisa só. Então, unindo o que a ciência diz e também unindo o que a doutrina espírita vem nos dizer. Então, nessa época que nós estamos vivendo, como eu disse há pouco, a gente vê muitas situações de, por exemplo, fake news, né? Em que as pessoas desmentem o que dizem a ciência e dão totalmente validade para o que diz uma determinada religião, independente de qual seja essa religião. E é interessante nós ficarmos atentos a isso. E como espíritas, estudantes dessa doutrina de luz, é importante não cairmos nisso e também não propagar esse tipo de coisa, esse tipo de informação. Porque até nessa nossa atitude existe a caridade. Então, a partir do momento em que eu coloco a mão na consciência, em que eu quero ser uma pessoa coerente e ter o bom senso, eu não saio acreditando em coisas miraculosas, em coisas sobrenaturais que não têm nenhuma lógica e que transcendem a própria lei de Deus. Então, uma coisa boa da doutrina espírita, ótima, é essa. Ela não nos promete coisas maravilhosas e sobrenaturais, porque o maravilhoso e o sobrenatural, aos olhos e à luz da doutrina espírita, eles têm explicação. Então, se a gente for parar para estudar, inclusive a Gênese fala disso. Então, não existe nada que burle a lei de Deus, porque ela é imutável e ela tem uma lógica. Ela apresenta um sentido, né? É como se a gente pensasse que num passe de mágicas Deus decidiu fazer isso e pronto. Aí se a gente ousa questionar, fala, não, é porque é Deus e pronto. Mas não é assim que funciona. Tem um porquê, tem uma explicação. Se o tema for muito complexo, aí sim não está na nossa capacidade de ainda compreender. Mas que tem uma explicação, tem. Então, nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, em tempos difíceis que nós já passamos, e nos que ainda virão, porque com certeza vão acontecer outros, porque como diz o Evangelho, quem não está passando por provações está espiando nesse mundo que nós ainda estamos, a caminho do mundo regenerativo. Então é normal que tudo isso aconteça. Essa situação de pandemia, acredite ou não, ele é normal e ele é necessário. Então é necessário para que nós possamos aprender com tudo isso que está acontecendo e tirar lições. É importante para que a ciência avance nas suas descobertas e na sua atuação nesse campo.
E é importante também, principalmente, a mudança moral da humanidade que está sendo efetuada agora. Porque se a gente for parar para analisar, um vírus que é algo imperceptível ao olho nu, eu consigo visualizar quando eu tenho um aparelho próprio para isso, um microscópio sobre uma certa lente. Então, algo tão pequeno está fazendo muitas nações se curvarem, inclusive as maiores nações, as mais poderosas que governam o planeta. Então, o que será que isso quer dizer? Será que não tem nenhum significado? Será que não tem um porquê disso estar acontecendo? Por que que uma figura como o Papa Francisco, por exemplo, o líder da Igreja Católica, uma das maiores do planeta, fala tanto agora, mais do que ele já falava, que é importante cuidar do próximo, olhar ao próximo, respeitar e amparar o próximo, além de cuidar de si mesmo. Então, uma revolução está sendo aplicada e nós somos instrumentos agora nesse momento. Então, não cabe a todos nós, ou a alguns, ficar se lamentando, ficar com pensamentos pessimistas, achando que isso vai acabar com a humanidade, que coisas piores vão vir, que nós não vamos passar por isso bem. É importante ter pensamentos pessimistas e lembrar da doutrina espírita nesse momento. Porque aquele tanto de estudo que a gente teve durante toda a vida e que nós ainda temos, porque o verdadeiro espírita não deixa de estudar, ele estuda sempre, ele tem que ser colocado à prova agora. Então é agora que os estudos, os dias que a gente ia lá para o centro, ver palestra, fazer curso, fazer trabalho de desenvolvimento, de desobsessão, ir entregar cesta, fazer sopa fraterna, isso tudo é utilizado agora. Então cabe a nós o quê? Trazer todo esse amor que nós colocávamos nos nossos trabalhos e nos nossos estudos no trato com essa situação, tratando as pessoas também da melhor maneira e toda essa situação de crise, tendo a calma e a coerência e o bom senso que pede o momento, né? Então eu lembro sempre do que dizia Camille Flammarion, né? Quando no discurso ao túmulo de Kardec ele falou que Allan Kardec foi o bom senso encarnado. E se a gente estudar Kardec, ver realmente foi um homem muito coerente, um homem incrível, de uma inteligência que só de pensar para organizar o livro dos Espíritos, por exemplo, 1019 perguntas, a capacidade de absorção e de compreensão, se isso também não é ciência, o que é, né? Além da filosofia e da religião. Então tudo se mescla, tudo entra junto nisso para mostrar o quão grandiosa é a doutrina espírita. E é engraçado a gente parar para pensar nessa questão, principalmente quando nós falamos que doutrina espírita é o Consolador prometido. Por muito tempo eu não acreditei nisso, mesmo estando dentro da doutrina. Eu perguntava para o meu pai, falava, pai, mas é muita prepotência, né? Achar que espiritismo é o Consolador prometido, né? Uma coisa que está na Bíblia, enfim, como que pode, né? A minha religião ser a única que vai salvar o mundo, que vai ficar conosco até o fim dos tempos. Só que estudando, a gente vai vendo que não tem como ser o contrário disso. Uma religião que ao mesmo tempo te explica princípios materiais, científicos, que a cabeça da gente chega a ferver em algum momento quando você está estudando as obras básicas, e depois ela vem te falar das leis morais, ela vem te explicar sobre a vida espiritual, sobre a evolução do espírito, os estágios. A Bárbara, inclusive, ontem falou na palestra dela sobre isso, sobre a evolução do ser. É incrível ver uma religião, uma doutrina que fala sobre essas coisas. É a única que fala sobre isso. Então, se ela ao mesmo tempo prova aquilo que ela está falando, como não confiar, né? Como não ver o embasamento, como não acreditar testemunhando a fala dos próprios espíritos numa reunião mediúnica. Então, são coisas inegáveis que para nós que somos espíritas faz todo sentido e chega um momento em que nós temos que levar isso ao mundo. Lembrando sempre do que está escrito no Evangelho também segundo o Espiritismo. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, nesse momento que nós estamos passando, nós estamos sendo chamados a trabalhar. Então, tem que trabalhar em qualquer área que você puder atuar. Então, mas eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento nenhum, não sei ler direito, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de fazer isso, aquilo. Não importa, tem trabalho. Trabalho nunca falta. É igual uma casa espírita. Uma pessoa que chega e quer trabalhar na casa, trabalho não falta. Ela pode ir desde uma presidência do centro a limpar o centro. Ela pode servir a água, ela pode dar o passe, ela pode fazer uma palestra, ela pode fazer a triagem.
ela pode fazer o atendimento fraterno, ela pode comandar a sopa, a entrega de cestas, tudo. Ou seja, se dentro da casa tem trabalho para todas as pessoas em diversas áreas, por que que no mundo isso não aconteceria? Então não faz sentido. Então acho que falta muito a gente, principalmente nós como espíritas, externarmos a nossa vivência espírita além das paredes do centro. Né? Igual isso aqui que está acontecendo agora, essa reunião que nós estamos fazendo virtualmente. Isso não aconteceria sem o avanço da ciência, sem alguém que descobrisse o computador, na figura do Alan Turing, que foi quem descobriu o computador e trouxe essa inovação para a gente. Depois, com o advento da internet, com tudo isso, todas essas tecnologias que nós temos à nossa mão, não tem sentido o trabalho espiritual, o trabalho das casas espíritas ficar parado. Porque é necessário que nós caminhemos junto com o progresso, porque o mundo não vai parar de evoluir. O mundo vai continuar evoluindo e ele vai e ninguém consegue parar. Porque é lei de Deus, e lei de Deus é intocável. Homem nenhum consegue parar. Então, ou nós nos adaptamos a essa realidade, ou nós ficamos, então, estacionados. Porque nós sabemos que nós não regredimos na nossa escala evolutiva. Nós evoluímos ou nós ficamos estacionados. Ou seja, ou você avança ou você fica para trás. Então, é necessário se adaptar aos meios. Se o único meio que eu estou tendo para conversar é o meio virtual, são as redes sociais, o computador, o smartphone. Então, use esses aparelhos e esses meios da melhor forma que você pode, tendo sempre o bom senso, tendo sempre a coerência e colocando aquilo que você gostaria de ver também. Né? Então, ninguém gosta de abrir o celular, por exemplo, no WhatsApp e só ver notícias ruins, coisas tristes e trágicas, porque isso não agrega a nada. É tão diferente quando a gente então pega esse mesma rede social e abre e vê um vídeo bonito, uma mensagem positiva, de ânimo, um bom dia de uma pessoa que você não falava há muito tempo. Então são essas coisas que nós temos que trazer de volta à nossa vida, reunificar tudo isso, né? Buscar tornar esse momento tão difícil mais agradável. E ainda dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria ler mais um trecho para vocês. Tá tudo ok, né, pessoal? Tá todo mundo continua me ouvindo bem? Qualquer coisinha é só deixar aqui, tá bom? E no último parágrafo desse item, que ele vem falar da aliança da ciência e da religião, ele diz assim: é toda uma revolução moral que se opera nesse momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 anos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações. Olha só o tanto que é atual isso aqui. As quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, é incontrolável essa lei de Deus. Ela segue uma marcha e ela vai a toda velocidade possível, porque Deus conta com pessoas certas para poder levá-la para frente. Então, é uma revolução que está se operando e essa revolução ela é atual. E aí a gente para analisar, né? Eu estava pensando, isso tudo que eu li aqui agora, escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no século XIX, há tanto tempo atrás, né? Apesar da doutrina espírita ser uma religião nova, faz tanto tempo e já era atual naquela época e hoje, depois de tantos anos, mais de um século, continua atual. Então, como, né, que a gente pode dizer que isso aqui não é coerente? Eu lembro novamente do que a Bárbara disse ontem na palestra dela, né, da questão de muitas pessoas dizerem que as obras básicas e até Allan Kardec está ultrapassado. Essas pessoas que têm esse pensamento, eu creio que precisam estudar mais e buscar a essência desses ensinamentos e dessas obras, né? Ver realmente o que de bom que pode tirar disso e fazer um estudo realmente, não só ler, não só passar os olhos, mas ver que há 18 séculos está sendo organizado tudo isso, ou seja, as relações morais com as pessoas vão mudar. A consequência que vai trazer essa aliança entre a ciência e a religião.
É como se elas estivessem seguindo um caminho totalmente separado. Uma está caminhando muito longe da outra, mas chega num determinado momento em que elas vão se unir. Ou seja, a relação entre elas vai se afunilar e elas vão terminar no mesmo lugar. Então é muito interessante ver isso. E também é interessante ver que esse processo é necessário. Ver que a união delas é fundamental, mas a distância que elas tiveram no início também foi fundamental para começar. Porque a gente não acredita numa coisa sempre assim de primeira. Então a gente sempre vai atrás, busca estudar, busca saber mais sobre o assunto para aí sim ver se aquilo é verdade. E com a ciência, a religião não foi diferente. Então nós temos que compreender mais sobre essa ótica e pensar no que os benefícios que podem nos trazer, nas consequências morais que isso vai operar em nós, como seres imortais, como espíritos, que vamos viver ainda outras e muitas vidas, e ver o tanto que isso também vai fazer com que a população, a humanidade avance, materialmente falando também, porque o progresso existe tanto material como espiritualmente. Então é importante que nós avancemos intelectualmente, estudando, buscando saber sobre tudo o que nos é possível, mas também moralmente. Porque somente o estudo, o intelecto muito aprimorado não é suficiente. Ou seja, tem até um ditado que fala, domine todas as técnicas, alguma coisa assim, eu até acho que eu anotei ele aqui. Domine todas as técnicas, saiba todas as ciências, algo assim, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, a gente analisa esse pequeno texto e a gente vê que é importante, fundamental, sim, você saber o que você está fazendo e falando. Como um médico, por exemplo. Quando ele tem um paciente na mesa de cirurgia dele, ele tem que saber aquilo que ele vai fazer com aquele paciente. Ele é obrigado a saber porque ele estudou para aquilo e ele tem ali diante dele uma vida. Um erro faz com que aquela vida vá embora. Só que ele também tem que ter o certo tato para poder lidar com esse paciente, porque ele vai ter um contato com ele posteriormente também. Ele vai ver como ele está se recuperando, vai ver como ele está recebendo as medicações, ele vai ter que conversar, e ele não pode ser áspero, ríspido e nem duro com esse paciente, porque além de médico, ele também é um ser humano. Então ele precisa cuidar desse paciente, ter empatia com ele, saber lidar com os seus altos e baixos que todos nós temos. Então é importante nós analisarmos esse ponto. E para a gente já ir caminhando para o finalzinho, eu queria deixar uma leitura que eu encontrei no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Lá no capítulo 152 do livro, tem uma leitura que se chama Ciência e Amor. E ela fala assim, começa primeiro com uma citação de Paulo. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Então Emmanuel comenta, a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que parecem quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas.
Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo, o amor, como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, a ciência, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e que perverte, e só alcançará o ponto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Então, essa leitura do livro Caminho, Verdade e Vida vem resumir tudo, né, o que eu tentei passar aqui hoje nessa noite. Então, é uma leitura muito bonita que vem nos dizer que realmente a ciência é fundamental, mas ela, aliada ao amor, ela é imbatível, ela é incontestável. E é a ferramenta que vai continuar fazendo o planeta progredir, passar por todas as etapas que nós temos que passar, sempre tendo muita calma, muita compreensão, muita paciência, sabendo que os momentos difíceis vêm, mas que os momentos difíceis também passam, né? E lembrar sempre da mensagem que Maria de Nazaré deixou para o Chico, né? Isso também passa. Ou seja, os meus momentos felizes passam, mas os tristes também passam. Ou seja, esse momento difícil que nós estamos vivendo, em que nós temos que nos falar por aqui virtualmente e não dentro dos salões das casas espíritas, vai passar. Nós vamos estar novamente juntos e quando estivermos juntos, vai ser a hora de potencializar esse trabalho. Ou seja, aquilo que nós já fazíamos com tanto amor e afinco, a gente vai se dedicar muito, muito, muito mais para que seja um trabalho perfeito, um trabalho que agrade a Deus, que esteja dentro dos ensinamentos de Jesus e que, consequentemente, beneficie o meu próximo e, por último, beneficie a mim mesmo, porque nós também recebemos tudo isso. Então, pessoal, essa é a mensagem da noite que eu gostaria de passar para vocês. Queria que vocês me dissessem aqui nos comentários se tá tudo ok, se conseguiu entender, se tem alguma dúvida, se eu posso ajudar. Se eu não conseguir responder, vou estudar e trago depois a dúvida, para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento aqui, com o tema Espiritismo, Aliança da Ciência e Religião. Deixa eu ver. Tudo certo? Isso. Então, pessoal, essa é a minha mensagem. Eu espero que todos possam ter mais paz, mais paciência nesse momento, que nós possamos ver a ciência, o auxílio que ela nos dá como uma base fundamental para a nossa vida, pensar que tudo que é feito com amor dá frutos e frutos poderosos, né? Eu gosto sempre de pensar na evangelização espírita, infantil e juvenil, na mocidade, que quem é evangelizador, quem está dentro da casa, sabe o benefício de uma evangelização. Então, quando você planta sementes boas nos corações das crianças e dos jovens, você sabe que você vai colher. Eu digo isso porque eu sou fruto de evangelização. Então, eu comecei na Casa do Caminho, fui evangelizada lá, sempre com o meu pai levando, sempre insistindo nessa educação moral. E hoje, graças a Deus, eu consigo entender, né, tudo isso que aconteceu na minha vida, quando eu ainda não pude entender. E eu penso que a minha vida não seria essa que eu tenho hoje, sem a doutrina espírita nela. Então, eu creio que é de fundamental importância nós espíritas sabermos valorizar isso, defender isso, acreditar que é bom e sempre levar o consolo com muita humildade, com muita paciência a todos aqueles que precisam, tá?
Então, antes de encerrar, fazer a prece de encerramento, eu queria deixar o convite para a exposição de amanhã, que vai ser aqui nesse mesmo canal, pela página da Semana Espírita Allan Kardec, a Semana Allan Kardec, né, de Umas. E amanhã vai ser o tema Sociologia e Espiritismo. Então, às 7h30, convido a todos vocês para estarem aqui presentes também, para a gente poder prestigiar e saber mais, estudar um pouco mais sobre a doutrina. Então, agora eu convido a todos também para a gente caminhar para o nosso encerramento. Vamos mais uma vez, então, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade que nós tivemos, agradecer o auxílio da espiritualidade benfeitora, que com certeza nos amparou, pedir que nossa semana, o nosso dia de amanhã possa ser iluminado, abençoado, que nós possamos ter essa paz dentro dos nossos corações tão necessária e tão precisa nos dias de hoje, para que nós possamos também ser luz na vida do outro, poder contribuir, mesmo que um pouquinho na vida do outro, modificando a vida de alguém e modificando também a nossa vida e a nossa história. Que Deus possa proteger a cada um de nós, a nossa família, aos nossos amigos, aos nossos entes mais queridos, tanto encarnados como os desencarnados, que Ele possa zelar por nós hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, e que assim seja. Então, pessoal, uma boa noite a todos vocês. Eu espero que realmente a gente consiga voltar com tudo. Flávio comentou que nosso trabalho possa ser melhor, com o coração aberto, abraçando essa doutrina maravilhosa que muda a vida de todo mundo e que nós possamos então ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Então, uma boa noite, muito obrigada pela oportunidade, a gente se encontra numa próxima. Até mais.